Olá, mulheres comprometidas, mulheres de Deus, mulheres abençoadas, que a paz esteja com todas vocês. Vamos juntas nessa jornada de 40 dias do livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Vamos dar início ao capítulo 4, com o tema de hoje, Criado para ser Eterno. A Bíblia nos diz que Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Eclesiastes 3:11. Esta vida não é tudo que temos. A vida é apenas um ensaio. Antes da verdadeira produção, você passará muito mais tempo do outro lado, na eternidade. Este mundo é um lugar de preparação, uma pré-escola, uma faculdade, um exame prático para a vida na eternidade. Esta vida é uma preparação para a próxima. Nós viveremos no máximo 100 anos, mas existiremos para sempre na eternidade. E a Bíblia nos diz que Deus tem cultivado no coração um instinto inato que anseia pela imortalidade. E isso ocorre porque Deus o destinou segundo a sua imagem, para viver eternamente, e embora saibamos que com o tempo todos morreremos, a morte parece sempre ser anormal e injusta, a razão de sentirmos que deveremos viver para sempre. É o que Deus condicionou nossa mente com esse desejo. Um dia, o nosso coração irá parar de bater. Então será o fim do nosso corpo e do nosso tempo no mundo, mas não será o fim. O corpo terreno é apenas uma residência temporária do espírito. A Bíblia chama o corpo terreno de temporária habitação, mas refere-se a nosso futuro corpo como casa. A Bíblia diz, de fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela, uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Nossa casa no céu. O Senhor Jesus prometeu que viria nos buscar. Isto é, que depositamos sua confiança nele. Por isso, nós os desejamos sua vinda. A Bíblia nos fala do céu e dos que habitam nele, como se quisesse familiarizar-nos com o lugar para onde iremos. Uma pessoa que vai mudar de país se informa sobre o novo país e sobre o que encontrará ali, costumes, idioma, paisagens e habitantes. Estamos a ponto de chegar ao céu. A Bíblia nos fala da casa do Pai, João 14:2, onde há um lugar preparado, onde o Pai e o Filho habitam, lugar onde a felicidade não tem fim. Nós temos a segurança que estaremos com o Senhor Jesus e seremos semelhantes a Ele. Isso é incompreensível para a nossa inteligência limitada, mas com a confiança da fé, nos apegamos a promessas de Deus. Ele deseja que estejamos do seu lado. Que perspectiva! Nós, os cristãos, vivemos em um mundo que passa. 1 João 2,17. Esperamos o momento em que viveremos o Senhor. Nós também gememos, esperamos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Em breve, o mortal será absorvido pela vida e dará lugar a uma vida com o Senhor, sem nenhuma sombra. Se passarmos pela morte, é para irmos para o nosso verdadeiro país, nossa casa celestial. Ao pensar nisso, o apóstolo Paulo se alegrava e desejava partir e estar com Cristo.
Filipenses 1:23. Para ele, a morte era ganho. Enquanto esperava, se esforçava ardentemente para agradar a Deus. Se a vida aqui oferecesse muitas opções, a eternidade nos concede apenas duas: céu ou inferno. Seu relacionamento com Deus aqui determinará seu relacionamento com Ele na eternidade. Se aprender a amar a Jesus, o Filho de Deus, e a confiar nele, você será convidado a passar a eternidade com Ele. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão e a salvação que Ele oferece, você passará a eternidade separado de Deus. Existem apenas dois tipos de pessoas: as que dizem, a Deus seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a sua vontade. Tragicamente, muitos terão de suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele neste mundo. Quando você compreender plenamente que na vida há muito mais que apenas o aqui e o agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, começará a viver de forma diferente. Passará a viver à luz da eternidade e a lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância de uma perspectiva nova. Subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes vão se tornar banais, insignificantes, indignos de sua atenção. Quanto mais próximo você viver de Deus, mais as outras coisas vão lhe parecer insignificantes. À luz da eternidade, os valores mudam. Você utiliza mais sabiamente o seu dinheiro e o tempo e passa a dar mais valor à sua personalidade e aos seus relacionamentos. Em vez de valorizar fama, riqueza, realizações ou ao mesmo prazeres, as prioridades são reordenadas. Manter-se em dia com as tendências, com os comodismos e valores populares já não é tão importante. Paulo disse: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora as considero sem valor algum por causa do que Cristo fez. Se todo o seu tempo aqui fosse para ser dedicado unicamente a esta vida, eu sugeriria que começasse a viver agora mesmo. Você poderia deixar de ser bom ou ético. Não teria de se preocupar com as consequências de suas ações. Poderia dedicar-se a uma existência inteiramente egocêntrica, mas seus atos não teriam implicações no longo prazo. E isto faz toda a diferença. A morte não é o fim, ela é tão somente a transição para a eternidade. Por isso existem consequências eternas para tudo que você faz aqui. Cada ato de nossa vida faz soar um acorde na eternidade. O aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio no curto prazo. Para tirar o máximo da vida, você deve ter sempre em mente uma visão da eternidade e no coração o valor que ela representa. Há muito mais na vida que apenas o aqui e o agora. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é tudo o que você não vê sob a superfície. À luz da eternidade, os valores mudam. Como será a eternidade com Deus? Francamente, nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e a grandiosidade do céu. Seria como explicar a internet para uma formiga, é inútil. Não foram inventadas palavras que possam expressar a experiência da eternidade. A Bíblia diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu
as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Entretanto, Deus nos dá vislumbres da eternidade em sua palavra. Sabemos que neste exato momento Deus está preparando um lar eterno para nós. No céu seremos reunidos com os fiéis amados, libertos de toda dor e sofrimento, recompensado por nossa fidelidade neste mundo e designados para um trabalho que apreciaremos a realizar. Não ficaremos recostados nas nuvens com auréolas tocando harpa. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus e Ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia Jesus dirá: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Deus tem um propósito para a sua vida na terra, mas que não termina aqui. O plano envolve muito mais que as poucas décadas que você passará neste planeta. É mais que a oportunidade de toda uma vida. Deus lhe oferece uma oportunidade para além de toda uma vida. A Bíblia diz: o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros, e mesmo nessas ocasiões são pensamentos frequentemente carregados de sentimentalismo, superficiais e com base na ignorância. Você pode até achar que é mórbido pensar na morte, mas na verdade não é saudável viver negando-a, como se ela não fosse inevitável. Somente um tolo passaria pela vida despreparado, para que todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar mais a respeito da eternidade, não menos. Se você mantém um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento do seu tempo neste mundo, mas não será o fim. Em vez de ser o fim da sua vida, será o nascimento da vida eterna. A Bíblia diz: este mundo não é nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Em comparação com a eternidade, nosso tempo aqui não passa de um piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. As obras desta vida definem o destino da que está por vir. Devemos compreender que cada instante que gastamos neste corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno, no céu com Jesus. Há alguns anos, uma frase popular encorajava as pessoas a viver cada dia como o primeiro dia do resto de sua vida. Na verdade, seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último. Na verdade, toda a Bíblia diz: é necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia. Estamos finalizando esse capítulo de hoje, capítulo 4, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. Versículo para memorizar: este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que ele almeja. Mas se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. Muito obrigada a todos e que Deus abençoe o seu dia.